Amém. Amém. Leitura, irmãos, de Êxodo, capítulo 20. Vamos do verso 18 ao verso de número 26, mas nossa exposição será do verso 22 ao 26. Êxodo, capítulo 20, verso 18 ao verso 26. Cuidemos, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. E ele nos fala o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Tua palavra, Senhor, e ao teu povo, e rogamos que o Senhor, autor, intérprete dela, possa nos falar, nos ensinar, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Qual é a adoração que agrada a Deus? Para muitos, esta parece uma discussão irrelevante e até infrutífera. Afinal, o que poderia haver de errado quando pessoas se reúnem de diferentes formas para celebrar e louvar a Deus? Ou que haveria de pecaminoso em um ajuntamento de pessoas que com alegria dançam, choram, gritam, se ajoelham ou fazem encenações em nome do Senhor? Como práticas dedicadas a Deus poderiam, de alguma forma, ofendê-lo? Vivemos em tempos em que muitos desejam adorar a Deus, mas rejeitam sua revelação sobre como Ele quer ser adorado. Há um espírito de independência mudando o culto segundo os desejos do coração humano, ignorando que o próprio Deus é quem define como devemos nos aproximar dele. Segundo as Escrituras, não são as nossas intenções sinceras que determinam o que lhe agrada, mas a sua vontade revelada. Sim, ainda que seja feito para Deus, objetive agradar a Deus, se não for conforme Ele ordena, torna-se uma ofensa diante dele. E é isso, mais uma vez, que Israel está aqui sendo instruído. No episódio anterior, conforme nós lemos para sermos introduzidos contextualmente, o povo, tomado de medo e certo de que morreria, clamou por um mediador. E Moisés já havia sido designado para isso. E a narrativa
termina como Moisés assumindo, de fato, diante dos homens, esse posto, adentrando numa nuvem escura, onde Deus estava. O que nos chama a atenção, irmãos, é que ali, mais uma vez, Moisés está a receber do Senhor uma coleção de leis que vão se estender até o capítulo 23, na qual o próprio autor chama de livro da aliança. Não se trata de novos mandamentos em essência, mas aqui, irmãos, de instruções religiosas, morais e sociais, aplicadas a uma realidade concreta em Israel. Em outras palavras, o que nós vamos ver a partir de hoje é a lei de Deus sendo colocada em prática no cotidiano do povo. É a aplicação dos 10 mandamentos diante das demandas de uma sociedade israelita. E, de forma muito significativa, essa coletânea de instruções, essa coletânea prática, começa justamente com a adoração, tratando da proibição de ídolos e das orientações para os altares. Da mesma forma que Deus começa os seus mandamentos falando sobre culto, adoração e que Ele é o único a ser adorado, Deus inicia a aplicação de sua lei, instruindo o povo sobre proibição de ídolos e sobre os altares. E o que Deus deixa claro? Deus está proibindo ídolos de ouro e de prata, e também altares feitos de pedras lavradas, ou seja, pedras trabalhadas por ferramentas. E desobedecer a essa ordem seria uma grave ofensa, seria profanação. E profanar aqui significa tentar cultuar a Deus, tentar adorar a Deus, o Deus verdadeiro, de forma errada, de forma idólatra, profana e inaceitável. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, meus irmãos, porque esse texto, ele revela princípios permanentes que nos mostram duas características essenciais da adoração que Deus aceita, as quais devem guiar não apenas o nosso culto público, mas também nossa vida diária com Ele. Logo, irmãos, qual é a adoração que agrada a Deus? Em primeiro lugar, o princípio é a adoração que agrada a Deus flui de sua vontade. Veja o verso de número 22. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Contextualmente, irmãos, nós estamos diante de um ambiente que revela fogo, fumaça, trovões e trombetas. Tudo isso aterrorizava os israelitas diante, claro, de uma presença gloriosa. O Deus estava gloriosamente ali, sendo revelado no pico do monte. E entre o barulho, o esplendor de sua revelação, nós vimos que a voz de Deus estava ecoando. Em meio a todo aquele estardalhaço glorioso, em todo aquele movimento de glória, acima do monte, Deus estava comunicando a sua vontade. E aqui, irmãos, introdutoriamente, a ênfase está recaindo justamente sobre isso. Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Isto é, irmãos, por mais que entendam, Moisés esteja num processo de mediação, ele esteja sendo aquele que sobe e desce e revela a vontade de Deus.
Ou seja, por mais que a vontade divina esteja sendo mediada por um homem, neste caso Moisés, Deus está chamando a atenção que o conteúdo é de autoridade divina. Embora Deus esteja comunicando por meios terrenos, ela é provinda dos céus, não da terra. E claro, com esse preceito básico, deveria ser obedecida. Então, o que nós estamos percebendo, ou se percebe introdutoriamente, é que a lei de Deus, ela tem o seu aspecto prático. Os mandamentos de Deus visa a praticidade. Ela intenta a lei moldar, guiar, dirigir as ações do seu povo. Ela é volitiva, não é apenas informativa, não é apenas para lhe dar uma competência intelectual a respeito dela, ou afetiva, para despertar os seus sentimentos, mas requer submissão prática à vontade em obediência ao que Deus ordena. Deus está ensinando que sua lei é prática e que o povo deveria colocá-la em prática na sua convivência. O povo já estava ciente disso, irmãos. Volte para o capítulo 19 e veja na relação pactual Deus tratando desses termos. Veja o verso número 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Aqui, irmãos, a palavra hebraica guardar, no contexto das Escrituras, implica aquilo que deve ser protegido, vigiado, obedecido com diligência. E essas palavras ecoam, irmãos, em todas as Escrituras, em todas as relações pactuais e inclusive em Cristo. Porque em João capítulo 14, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão, a mesma expressão utilizada, os meus mandamentos. Caso contrário, irmãos, sem esse princípio, Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, praticantes, no mesmo sentido, guardem a palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. É claro, irmãos, então, diante disso, que nós indagamos: mas, tudo bem, pastor, o povo ouviu Deus falar ali. O povo tem a consciência, Deus desperta a consciência do povo, lembrando de que Ele era aquele ou a origem da lei, de que a aplicação era sua vontade revelada. E nós podemos indagar: nós hoje ainda ouvimos a voz de Deus? Sim. Paulo, por exemplo, escreve aos Tessalonicenses e elogia a igreja de Tessalônica pelo fato dela recepcionar a palavra pregada não como a palavra dos homens, mas como palavra de Deus. Paulo está elogiando a igreja no capítulo 2, verso 13, dizendo que a pregação não era ouvida como expressões humanas, mas como a vontade de Deus sendo comunicada. Ele escreve aos Coríntios e é informada a igreja que os ministros, ao pregarem, no capítulo 5, verso 20 da segunda epístola, ele diz que eles estão ali como
embaixadores dos quais Deus fala e exorta. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, diz a Timóteo: prega a palavra. A palavra usada por Paulo é de um arauto, é de alguém que está a proclamar uma verdade em nome de outro. Quando os reis queriam fazer algum comunicado, as autoridades queriam fazer algum comunicado, eles tinham um arauto. O arauto, ele ia em nome do governante e comunicava as palavras do governante. Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, seja um arauto. Portanto, embora distantes das revelações do Monte Sinai, estamos próximos deste princípio. A pregação fiel é a própria voz de Deus e, como tal, deve ser recebida e praticada. É isso que Deus espera do povo da nova aliança e esperava do seu povo na antiga aliança. Vocês viram que dos céus eu lhes falei. De quem estamos, irmãos, recebendo instruções e orientações e direção? O povo poderia, por causa do caráter da mediação humana, amenizar as palavras, reduzi-las à insignificância, tratá-la como não sendo divina. Então, a quem estamos ouvindo? Aquele que se ergue dominicalmente fala em nome de si mesmo ou de Deus? Se entendermos que é um simples homem a falar de coisas sublimes, não temos muito o que comemorar. E tudo vai se resumir às nossas disposições, o fato de querermos ou não seguirmos. Agora, se esse princípio que se revela em Êxodo e que permeia todas as Escrituras estiver no nosso coração, automaticamente nós entenderemos que todos os domingos, através da exposição da palavra, Deus nos fala. Que embora exista um meio humano de comunicá-la, é a boca de Deus sendo exposta. Embora seja um homem com suas imperfeições a comunicá-la, é o próprio Deus dirigindo a sua congregação. É o próprio Deus dirigindo, falando, ensinando, instruindo, exortando, animando, consolando, fortalecendo o seu povo. Sobre esse princípio, o Catecismo Maior de Westminster responde à pergunta 160, o que se exige dos que ouvem a palavra pregada. Ele responde da seguinte forma: recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Repito, o que vocês devem fazer quando estão ouvindo, ou o que se espera de vocês quando vocês estão ouvindo a pregação? Escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. O puritano Richard Baxter, ele diz, prestem atenção: não é o ato de ouvir sermões que alimenta a alma. Não é o ato de ouvir sermões que alimenta a alma, mas o digeri-lo. Um homem pode ser um ouvinte constante e ainda assim perecer, porque não é praticante.
Devemos cuidar, irmãos, para não sermos como o personagem tagarela. Quem lê o livro O Peregrino de John Bunyan deve lembrar. Ele tinha a Bíblia e a doutrina cristã na ponta da língua e discorria fluentemente sobre qualquer assunto religioso, mas era um completo estranho ao poder da piedade em sua vida pessoal e familiar. E aí Thomas Watson, outro puritano, diz: ouvir a palavra é o semear da semente, praticar a palavra é a colheita da seara. Apenas ouvir aumentará a nossa condenação se não obedecermos ao que ouvimos. Então, irmãos, ao ouvirmos o Senhor falar sobre o dia de descanso, o dia do Senhor, deveríamos investigar nossos corações, prioridades e negligências e nos arrependermos. Quando o Senhor se dirigir à congregação, despertando o seu povo para a guarda do dia do Senhor, deveríamos investigar, parar, pensar e priorizar as ordenanças do Senhor. Quando nossa divisão é denunciada, o que o Senhor espera? Que se busque a reconciliação, o amor fraternal. Quanto aos líderes, quando exortados a respeito da negligência, a atitude de arrependimento é esperada. Isto é, irmãos, ele requer uma resposta prática, obediente, de abandono dos pecados. Ele não quer simplesmente que haja uma competência intelectual para reproduzir os mandamentos de Deus, ou os mandamentos dele. Ele não quer simplesmente despertar a nossa massa cefálica para que ela compreenda, memorize. Ele quer prática. Ele quer que seja praticada. Ele quer que seja exercitada. Ele quer que seja vivida. Por que, irmãos, então, tratamos de diversos assuntos aqui, o Senhor fala ao seu povo, e ainda assim observamos a dificuldade de submissão? Talvez, irmãos, exista muito tagarelas entre nós, transbordando conhecimento da teologia reformada, que já leram livros e livros e que já se sentem indignos de conviver com os ignorantes. Talvez já estejam entre os deuses no Monte Olimpo do conhecimento. Há muitos intelectuais, talvez, muitos concursados em teologia, muitos que já transbordam conhecimento, mas o que discorre na língua não escorre na vida. Sabem muito, mas não vivem o que professam. Sabe aquela coisa, minha igreja, agora ela está sendo doutrinada, agora ela está sendo alimentada, agora ela está sendo ensinada, nós vivemos uma nova época. E aí, nós voltamos os nossos olhos para as outras igrejas e dizemos: não, ali carece de teologia, ali carece de ensino, ali carece de aprendizado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: maior juízo está sobre vocês. A ignorância deles, Deus julgará dentro da ignorância deles, mas vocês serão muito mais julgados com severidade, porque o que vocês praticam não é mais fruto de uma ignorância, é simplesmente de rebeldia. Vocês violam o dia do Senhor, não é porque vocês não sabem que o domingo deve ser guardado, é porque vocês são rebeldes. Vocês vivem divididos, não é porque vocês desconhecem o amor fraternal, é porque vocês são rebeldes.
problema não é mais conhecimento, é rebeldia. Sabem muito, mas não vivem o que professam. São zelosos dos detalhes teológicos, defensores das fábulas, mas ineficientes na prática. Como os fariseus, atam fardos pesados de ortodoxia nos outros, mas não produzem fruto. O Senhor não quer isso. Veja, Israel, eu falei a vocês. Apliquem a minha lei. Vivam a minha lei. Deus, irmãos, automaticamente vai agora exigir ao povo que isso seja praticado no culto. Com aquilo que falamos. Deus não tem somente interesse na minha vida privada. Ele tem interesse na minha vida litúrgica, na minha adoração comunitária. Ele tem interesse no culto. Ele tem interesse na forma que eu adoro a Deus. E a lei, justamente agora, a instrução é que ela seja aplicada na adoração. Porque não é somente a vida que exige praticidade, mas a adoração também. Então, qual é a adoração que agrada a Deus? Em segundo lugar, óbvio, é a adoração que não imita as práticas mundanas. É a adoração que não imita as práticas dos povos pagãos, do mundanismo. Veja o verso 23 ao 26. Mesmo capítulo, verso de número 23 a 26. Veja o que o Senhor diz. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedra lavrada ou de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. É interessante, irmãos, que você observa que aqui, devido à semelhança com o primeiro e segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Observe que há uma aplicação desses mandamentos agora. É o primeiro e o segundo mandamento sendo aplicados, só que com foco diferente. O segundo mandamento, o foco era a representação. Não faça deuses diante de mim. Por quê? Porque os deuses criados, eles refletiam as coisas criadas. Não faça nada que há no céu, que há na terra. Só que o destaque aqui, a aplicação da lei está mostrando algo mais amplo. Não se destaca aqui a representação, mas a sua produção. No caso, eles eram feitos de ouro e de prata, que é uma designação na estrutura do texto para falar de metais preciosos. E aí Philip Ryken faz um comentário em seu livro comentando Êxodo, publicado pela Cultura Cristã. Ele diz o seguinte: naqueles dias, a maioria dos ídolos era feita de prata e ouro. Alguns eram moldados completamente em algum tipo de metal precioso. No caso de outros, uma fina camada de metal era aplicada a uma figura de madeira. Em todo caso, o metal precioso fazia parte da atração. Ídolos eram algo para se contemplar. Eles tinham um apelo visual. Eis a razão, irmãos, pela qual eles faziam parte da atração. Não era simplesmente o ídolo, mas a sua beleza atraía, fazia parte da idolatria
o visual, o apelo para o visual. Isto é, não importava apenas ser um bezerro, tinha que ser um bezerro de ouro. Mas além de Deus proibir as imagens idólatras que competissem com ele, Deus está aqui proibindo esse apelo visual. Não faça de ouro e de prata. Não faça desse modo. Não faça nesse estilo. Por quê, irmãos? Porque Deus não queria nenhum ídolo, automaticamente. Então Deus não está não somente proibindo o ídolo, a forma, mas também está chamando o povo para que a adoração não pode ser uma adoração que tenha elementos atrativos, apelos visuais. Para que a idolatria dos idólatras não seja despertada. Da mesma forma se dá com o altar. O Senhor diz, pode ser de terra ou de pedra, ou os dois, mas caso seja de pedras, o Senhor diz, não podem ser lavradas. Por lavradas, como expliquei, entenda que é uma pedra trabalhada com instrumentos e ferramentas. E o que acontecia? Quando esse trabalho era feito numa pedra, ela ganhava uma forma. E aí o puritano Matthew Henry explica, para que não fossem tentados em pensar em uma imagem de escultura, não deveriam moldar as pedras com que fizessem seus altares, mas empilhá-las da maneira como estavam, toscamente, ou seja, da forma que Deus as criou. E era lá, nesse altar, que os sacrifícios eram oferecidos. Como entender essa questão, então, irmãos? Essa preocupação de Deus? Lembre-se que um dos aspectos da idolatria é que os ídolos, quando eles são manipulados pelas mãos humanas, é uma forma de rebaixar os deuses. É uma forma de colocar os deuses entre os homens, trazê-lo mais para perto, de uma forma manipulada. Contudo, irmãos, um altar, como elevação construída sobre a terra, que é o princípio que Deus está colocando, um princípio simples, é uma elevação do homem para Deus que reina nas alturas dos céus. E os sacrifícios ali apresentados não têm o objetivo de atrair o celestial, mas de elevar aquilo que é terreno aos céus. Porque a adoração não é atrair Deus até nós, mas nos elevarmos até Ele. Não é arrancá-lo dos céus e trazê-lo, mas é nos dirigirmos a Ele. Além disso, ele diz, em todo lugar onde eu fizer celebrar o memorial, a memória do meu nome, virei até vocês e o abençoarei. Verso 24, parte B. Aqui, irmãos, Deus está dizendo, olha, eu não estou preso a um lugar, e principalmente se esse lugar for chamado de sagrado. Primeiro, que Israel iria peregrinar ainda durante um tempo, e muitos altares seriam erguidos no decorrer do caminho, e Deus está dizendo, não se preocupem, que eu não estou preso a um lugar, mas, lembrem-se, só façam altares nos lugares que eu designar. No lugar que eu disser que ali deve ser exaltado o meu nome, ali vocês fazem um altar para que o meu nome seja memorável, glorificado. Então, o que Deus está dizendo é, ainda que Ele ordene o lugar do altar, Ele não está preso àquele lugar. Por que isso? Para que o lugar não seja idolatrado. Por fim, irmãos, que Deus detalhista, não é? Ele proíbe escadas nos altares.
para evitar nudez. Deus proibiu escadas para que, quando fosse subir para oferecer o sacrifício, seu corpo não fosse revelado ou exposto indevidamente. Inclusive, mais na frente, em Êxodo 28, 42, Deus vai determinar que os sacerdotes devem usar calções, a fim de evitar nudez. Isto é, Deus está exigindo do povo reverência e pureza. A pergunta é, irmãos, qual a razão dessas instruções? Por que Deus se preocupou com isso? Porque na aplicação da lei, Deus está instruindo quanto a isso. A resposta, irmãos, é que Deus queria impedir que o povo adorasse como os pagãos. Construir altares de blocos retangulares, edificar pirâmides de degraus em lugares especiais, adorar sem roupa, essas eram práticas comuns na Mesopotâmia. Quando os cananeus adoravam seus ídolos, eles faziam em altares de pedras lavradas para forjarem seus ídolos, construídos sobre pedestais por motivos de espetáculo. Também, irmãos, a adoração cananeia era uma adoração obscena. Relatos arqueológicos mostram que eles combinavam idolatria com prostituição ritual e outras formas indecentes. No culto cananeu, tinham prostitutas litúrgicas dispostas a praticarem atos libidinosos para agradar os deuses. Todos esses pontos faziam parte da idolatria dos cananeus e Deus estava impedindo que o seu povo imite os pagãos. Às vezes somos tendenciosos a imitar outros, irmãos, roupa, corte de cabelo, bigode, barba, modelo de automóvel. Qual o problema nisso? Nenhum, desde que não seja fruto de uma cobiça pecaminosa. Mas o princípio da lei aqui aplicado está nos mostrando que, quanto à adoração, nós não precisamos imitar ninguém, só obedecer. Não precisamos inventar, basta a gente praticar a palavra, aplicar a palavra. Isto é, Deus está ensinando uma coisa pertinente que esquecemos, que a adoração é acultural. Ou seja, a adoração, irmãos, ela não se baseia no movimento da época, nos fenômenos midiáticos, na música do momento, nos teólogos famosos, nas igrejas emergentes, mas ela tem um único fundamento: a vontade de Deus. Então, não importa se a maioria das mulheres ou das igrejas estão ordenando mulheres, não importa se algumas igrejas botam pastoras para pregar, não importa se algumas igrejas, inclusive presbiterianas, têm colocado mulheres para pregar no domingo, ou não importa se festejam as festas juninas com o nome gospel, ou não importa, irmãos, se encanta a manada com sons enfeitiçantes de berrantes gospel, supondo que são levitas. Importa é o que Deus diz, é o que Deus fala. E Ele exige que o adoremos da forma correta, da forma como Ele quer. Não precisamos imitar os outros. Isso implica dizer, irmãos, que, como acabamos de ver, não precisamos de ídolos espetaculares, não precisamos de ouro, não precisamos de prata, isto é, nós não precisamos de ostentação. E assim como diz o rico falecido John MacArthur, destruíram o apetite das pessoas pela verdadeira adoração e pela pregação da palavra de Deus com estas coisas. Porque, irmãos,
O que Deus está mostrando é que nada aqui deve ser colocado para chamar a sua atenção. Porque tudo deve nos levar a Deus. Além disso, irmãos, o que deve nos impressionar não é o aparato externo, mas a voz de Deus. O que deve nos chamar a atenção não é o que nós estamos vendo, mas o que nós estamos ouvindo. E por vezes nós estamos tão preocupados com aparelhos de ar-condicionado que no meio da pregação nós estamos ligando, desligando, mudando, desmudando. Nós estamos tão preocupados com o instrumento que nos preocupamos na hora da pregação se o instrumento está ligado ou não. Enfim, nos preocupamos com muitas tantas coisas e desprezamos a voz de Deus. E muitas vezes isso se tornam ídolos. Por isso, perdemos de vista o Deus que fala. Perdemos de vista que Deus está se erguendo em direção à congregação. Da mesma forma, irmãos, não precisamos de 1 metro quadrado para manter Deus em cativeiro. Ele está em todo lugar. Não há ídolos que o detenha, nem o próprio universo, com sua plenitude, consegue abraçar ou limitar a grandeza de Deus. Então, em vez de ficarmos mistificando lugares, ambientes, como os romanos fazem, deveríamos saber que ele vem até nós, não porque o atraímos com uma coleira, mas sim porque buscamos adorá-lo da maneira que ele ordena. Quando adoramos a Deus como ele ordena, um culto agradável a Deus sempre encontrará com a presença ilustre dele, mesmo que seja debaixo de uma árvore. O que garante a presença dele, irmãos, não é a pompa, não é a qualidade da engenharia, não é a modernidade do edifício, mas é a fidelidade à sua adoração. O que adianta? O que adianta? Pompas, ouros e pratas, que atrai tantos olhos, que encarceram muitas almas, se Deus não se faz presente. Logo, irmãos, nossa preocupação deveria ser com a nossa reverência. O princípio aqui os cananeus eram promíscuos. E a irreverência se dava justamente porque subiam os altares, permitam-me a expressão, e as partes íntimas eram reveladas. Os glúteos ficavam à mostra. Isso é o mais simples. Porque na liturgia, sexo era praticado de uma forma idólatra. O Senhor está dizendo que o culto deve ser reverente. A nossa forma de vestir deve ser reverente. A forma como nós estamos no culto deve ser reverente. A forma como educamos nossas crianças no culto deve ser reverente. Em resumo, irmãos, nós devemos lembrar que nós estamos ou agradando a Deus ou agradando os homens. E aí, o que adianta? Uma igreja lotada, dízimos gigantescos, enquanto Deus nos reprova pela nossa irreverência. Então, não é somente estar. O começo, de fato, é este: você está a atender a santa convocação, mas é também estar em reverência.
Porque Deus não procura uma religião show, como diz John MacArthur, mas um culto simples e reverente. E reverência, irmãos, não só atinge aqueles que adoram equivocadamente, mas aqueles que têm uma liturgia bíblica. Por fim, irmãos, isso nos lembra Cristo. Isso nos lembra imitar a Cristo. Ele é a palavra encarnada, é a voz de Deus que se tornou carne, a plena revelação que molda nossa adoração. Ele foi, irmãos, aquele que viveu e aplicou a palavra de Deus em sua vida. Aquele que não apenas ouvia, mas fazia. E como tal, irmãos, Deus vai e rejeita altares lavrados pelo homem, porque não queria que a adoração fosse centrada em aparências ou manipulação, mas ordenada por Ele e por meio de Cristo. E por que nós não precisamos de altar? Porque Cristo é o verdadeiro altar, o autor aos Hebreus diz no capítulo 13, verso 10. Por que nós não precisamos de sacrifício? Porque o autor aos Hebreus diz que Cristo é o sacrifício perfeito, capítulo 10, verso 10 a 12. Então nós não precisamos de altares de ouro, de pedras lavradas, porque agora Cristo, e em Cristo nós temos o acesso ao Pai, porque Ele foi obediente. E Deus proibiu imitações mundanas no culto, porque em Cristo Ele quis mostrar que reside toda a adoração que agrada ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa, irmãos, que ela não é moldada pelas práticas do mundo ou pelos apelos visuais de ostentação. Ela está ancorada na verdade de Cristo e sua palavra e fluindo do Espírito que habita em nós. Então, irmãos, em resumo, a adoração que agrada a Deus é fundamentada em Cristo, a palavra viva que desceu do céu, o mediador perfeito da nova aliança, o verdadeiro altar e sacrifício, o que nos chama a uma adoração em espírito e em verdade. Nós não precisamos de pompas, precisamos de Cristo. Ele é o centro e o padrão da adoração que agrada a Deus, guiando-nos a obedecer a sua voz e cultuar de forma santa, sem imitações mundanas, mas conforme a vontade revelada de Deus. Por fim, irmãos, se queremos agradar a Deus, primeiro, uma adoração agradável é aquela que reflete a vontade de Deus. Ela é aquela que reflete, que aplica a palavra de Deus e não imita o mundo. Não imita o mundo. Se não seguir esses dois princípios, irmãos, pode atrair pessoas, pode lotar igrejas, pode abarrotar estádios, pode fazer gente sorrir, pular, berrar, desmaiar, ressuscitar, mas Deus não estará lá. Assim como não está com aqueles que deliberadamente ouvem a sua palavra e a desprezam. Santificado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre, diante da tua lei exposta, que nos chama, Senhor, e trata, ó Deus, conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque muitas vezes esquecemos, Senhor, dos teus preceitos, esquecemos, ó Deus, da diligência quanto à submissão à tua lei
e por isso nos tornamos intelectuais e desprezamos, Senhor, as relações práticas dos teus mandamentos. Fugimos, Senhor, da nossa responsabilidade, e isso também desencadeia numa adoração falsa, porque desordenados quanto ao entendimento, buscamos, ó Deus, estímulos, buscamos nos apropriar, ó Deus, imitar aqueles que nos cercam com suas idolatrias, com os seus jeitos, com os seus modos, com o seu mundanismo, Senhor. Livra-nos disto, ó Deus, e nos faz amar a Tua lei, não só para vivê-la, mas para também Te adorar como o Senhor ordenas. E a glória, no final, será toda Tua, para todos sempre. Amém. Cantemos, irmãos.